Olá, seja muito bem-vindo ao curso Desvendando as Profecias dos Últimos Dias. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estou bastante feliz de estarmos aqui com este curso todo especial, preparado aí com muito carinho para você, viu? Tivemos aí o nosso vídeo introdutório. Lá no vídeo introdutório você também tem que vai ser apresentado em cada módulo e juntos vamos trilhando nessa jornada rumo ao descobrimento das profecias aí para os últimos dias. E também como presente nós temos aqui, olha, um manual que nos indica como seguir esse caminho. Então eu estou muito feliz com esse curso e você aqui participando com a gente, você que se inscreveu, também convido você a chamar outras pessoas, seja parentes, amigos, vizinhos, quem você puder chamar, o máximo número possível de pessoas. Tem as redes sociais aí importantes, elas têm aí pra gente a nosso favor, para chamar as pessoas para participarem juntos neste conhecimento da palavra de Deus. E a cada estudo nós vamos pedir ao Espírito Santo para que ele possa nos guiar, nos conduzir. Tudo bem? Então feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, aqui te pedimos, Pai, por esse estudo que vamos ter agora. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de termos acesso a este conteúdo tão especial, Pai. Pedimos que o Senhor seja nosso professor, nosso guia, que venha responder todos os nossos questionamentos e venha nos ajudar a trilhar caminhos seguros rumo à eternidade. E que nesse rumo à eternidade possamos ter o Senhor sempre ao nosso lado, nos guiando, nos direcionando e nos protegendo de todo o mal. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá então. Nós temos então como primeira aula, vamos dizer assim, a importância das profecias. Qual a importância? Estamos falando aí do estudo das profecias dos últimos dias. E aí temos que ver então qual a importância de estudar as profecias. E aí vamos ver tudo isso na Bíblia, tá bom? O tema de hoje então é a importância desse estudo profético. Então vamos abrir a Bíblia, você que está aí, acompanhe a gente com a Bíblia, tá bom? Se você puder ter uma Bíblia aí com você, anotações para fazer num caderno, numa folha, veja aí o que você pode fazer para a gente juntos entender o que está escrito aqui, tá bom? Vamos começar com um texto que está lá em Amós. Amós, capítulo 3, no verso 7 a 8. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui pra gente. Amós, capítulo 3, do verso 7 até 8. Olha o que diz. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, nesse primeiro texto, nós vamos entender o significado de profecia, tá bom? Qual é o significado de profecia? Então, profecia aqui, com esse texto, nós podemos entender que são planos e propósitos de Deus, revelados a pessoas que Deus escolheu como profetas. E a esses profetas, essas revelações são feitas de maneira especial e direta. Agora, você quer ver como que são feitas essas revelações? Que forma é essa especial e direta? Tem outro texto para a gente ver. Está aqui em Números. Abra aí a sua Bíblia em Números, capítulo 12, verso 6. Então temos aqui o livro Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Capítulo 12, no verso 6. Abre aqui. Olha só o que diz. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Olha só a forma especial e direta. Em sonhos ou visões, Deus revela os seus propósitos, E esses propósitos, esses planos, estão incluindo profecias, ou seja, de acontecimentos futuros. E nessas profecias é incluído o quê? É incluído advertências, instruções e palavras de encorajamento.
É interessante isso. E a gente vai ver como exemplo uma profecia que ela traz essas características. Evento futuro, traz ali instruções, traz ali advertências e encorajamento. Vamos ver uma profecia? Vamos ver a profecia do nascimento de Jesus. Como exemplo, abra Isaías capítulo 7, Isaías 7, verso 14. Isaías é um livro profético que fala inclusive sobre a vinda de Jesus. E nós vamos ver essa vinda de Jesus na sua primeira vez que ele veio aqui na Terra. Porque tem a segunda, né, que é a promessa que nós temos da segunda volta de Jesus. Abra aí Isaías 7, verso 14. Olha só, nós vamos encontrar então essas características que eu mencionei da profecia, além de ter ali eventos futuros ditos com antecedência, temos ali palavras de advertência, instrução e encorajamento, tá bom? Então vamos lá, Isaías 7,14. Olha o que diz. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Então aqui é uma profecia sobre a vinda do Messias, o próprio Jesus, né? E o sinal seria que uma virgem conceberia, e seu nome seria chamado Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. A profecia de um Salvador que estaria aqui na Terra, chamado Emanuel. Tá bom? Então vamos ver, a profecia é essa, né? Um evento futuro que ocorreria ainda muito, muito tempo à frente do que Isaías escreveu. Não tinha acontecido isso, era uma profecia. Agora vamos ver uma palavra aqui de advertência. Nessa profecia, nesse contexto, você vai lá em Isaías 7, no verso, deixa eu pegar aqui o verso 7, capítulo 7, 7, verso 4. Aqui, ó. Aqui, essa profecia é feita num contexto em que Isaías, o profeta, é mandado a Acás. E olha só o que é dito a Acás. E diz-lhe, Deus falou para Isaías falar para Acás, né? Acautela-te e aquieta-te. É uma advertência, olha, acautela-te. Aquieta-te. Então, uma advertência. Um contexto aqui é um contexto de invasão, que Acás estava recebendo aí de povos inimigos. Agora vai lá para Isaías 7:9. Vamos ver lá no Isaías 7:9. Olha o que diz. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se não credes, certamente não haveis de permanecer. Então, uma instrução aqui para Acás é para que ele permanecesse no que Deus falou para ele. Para ele crer, para que ele não perecesse, para que ele pudesse permanecer, permanecer ali protegido por Deus, tá bom? E aí temos aí o encorajamento, que é o próprio texto da profecia de Isaías 7,14, que é o sinal que seria dado, o sinal do Messias que viria, aliás, o Emanuel, Deus conosco, estaria ali com o povo dele, mostrando que mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a preocupações, a perseguições, teria ali a presença de Deus, e esse sinal seria dado quando Jesus viesse, mostrando que Deus sempre está com a gente. Então aqui temos um exemplo de uma profecia, como ela se compõe. Tudo bem? Então vamos seguindo aqui para o próximo tópico, a importância das profecias. Vimos aí qual é o significado da profecia, que são revelações de acontecimentos futuros, incluindo aí advertências, instruções, encorajamento. E aí vamos ver agora qual a importância delas para a nossa vida. Provérbios. Abra aí sua Bíblia em Provérbios, capítulo 29. Provérbios 29, fica depois do livro de Salmos. Salmos está praticamente no meio da Bíblia, E você vai lá para Provérbios, capítulo 29, pega aqui o verso 18. Não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Bem-aventurado aqui significa feliz. Então, feliz é aquele que tem a profecia, que guarda a lei. Esse é feliz. Quem não tem, perece. Então, você vê que interessante? E você vê que interessante que faz uma relação aqui da lei de Deus com a profecia. Nós temos uma lei de Deus, está lá em Êxodo 20, que é a lei moral. E aqui faz uma relação dela com a profecia, ou seja, a lei de Deus nos mostra
como seguir de forma segura o caminho estabelecido pela profecia. Então a gente, ali com o caminho seguro, tendo a profecia ali ao nosso favor, mostra, né, o que vai acontecer, então a gente trilha esse caminho seguro de acordo com a lei de Deus, que nos protege, nos guarda aí de todo perigo. Tudo bem? Então vamos seguindo. Olha só, nós temos aí agora a característica dos remanescentes dos últimos dias, né? Qual é a característica do povo de Deus que vai viver nos últimos dias? Vamos lá para Apocalipse, outro livro profético, viu? Apocalipse 12, capítulo 12, verso 17. Inclusive as pessoas, elas falam do livro de Apocalipse como se fosse um livro misterioso, né? Cheio de símbolos, preocupante de se ler. Eu tinha um chefe meu que ele falava assim, olha, quem lê esse livro fica louco. E não é assim. Porque o próprio livro ele já começa dizendo que é um livro de revelação. Se você for lá em Apocalipse 1, verso 1, diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo. Então o livro é uma revelação para os servos de Deus. E agora vamos lá para Apocalipse 12, verso 17, olha o que diz. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua descendência, ou da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Duas características tem o povo dos últimos dias, o remanescente, aquele que restou nos últimos dias. E aqui temos essa característica, são duas, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Agora nós vamos entender algo interessante. Você vê aqui em forma de símbolo, dragão, mulher. Como assim o dragão perseguiu a mulher? Quem é esse dragão? Quem é a mulher? Por que desses símbolos? Por que esses símbolos proféticos, né? A Bíblia ela foi escrita, principalmente os livros proféticos, ela foi escrita dessa forma porque ela foi escrita num contexto de perseguição. Então, para que não houvesse mais perseguição do que já havia, ainda mais porque a profecia se falava desses perseguidores, então para que eles não soubessem que se tratava deles, então foi feito em forma de símbolo. Entende? Além disso, a profecia ela foi escrita assim, em forma de símbolo, porque ali o estudante ele entra em contato com verdades espirituais profundas. Isso enriquece o estudo dele. Entende? Então nós temos aqui o motivo porque foi escrito em símbolos. Agora também é revelado a nós, porque aos perseguidores não tem toda essa revelação, mas aos servos de Deus é revelado os segredos. Por que esses símbolos? O significado desses símbolos. Então nós vamos entender o que é dragão e o que é mulher, tá bom? Para a gente entender esse texto. Apocalipse, capítulo 12, no verso 9, olha o que diz a respeito do dragão. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então aqui dragão, em profecia, significa o quê? Satanás. Lembra, a antiga serpente, até foi mencionado, que se chama Diabo e Satanás, o enganador. Então aqui é Satanás, o dragão. E a mulher? O que significa a mulher? Vamos lá para Efésios. Efésios, livro de Efésios. Abra aí, você que tem a Bíblia aí também, acompanha a gente. Efésios, capítulo... Deixa eu pegar aqui o capítulo 5, verso 25 a 27. Então vamos entender. Você vê que a profecia ela tem ali os símbolos, e os símbolos eles estão fáceis ali, à medida que você vai estudando, estão ali para a gente disponíveis para entender o significado deles, tá bom? Então um outro texto mostra o significado. Então vamos lá para Efésios capítulo 5, do verso 25 a 27. Olha o que diz. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então aqui faz uma relação do marido com Cristo e da mulher com a igreja. Então aqui em profecia mulher significa igreja. Agora volta lá para Apocalipse 12, verso 17. Estamos falando das duas características do povo de Deus nos últimos dias. Vamos ler o texto, agora interpretando. E Satanás se irou contra quem? Contra a igreja. Que igreja é essa?
É a igreja remanescente, é o povo fiel dos últimos dias. Quais são as características desse povo que é perseguido por Satanás? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Agora nós precisamos entender o que é esse testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 19, 10. Olha o que fala. Aqui é João. João chegou para o anjo e o verso 10 fala assim, ó, e eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo, ou seja, não se ajoelhe diante de mim, e de teus irmãos, sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o quê? O espírito de profecia. Então nós temos o significado do testemunho de Jesus. Então nós temos aí aqueles que têm o espírito de profecia. Então as características do povo de Deus dos últimos dias é aqueles que têm a lei de Deus, os 10 mandamentos, guardam a lei de Deus e têm o espírito de profecia. Você viu como está relacionado? Novamente aqui, a palavra de Deus relacionando a profecia com a sua lei. Interessante, né? Então vamos seguindo. Então vamos ver agora os profetas nos últimos dias. Você viu aí, o remanescente de Deus. E aí nós vamos confirmar com outro texto que afirma que vão existir profetas nesses últimos dias. É Joel. Abra sua Bíblia aí, lá no livro de Joel. Joel é outro profeta. Você viu que estamos vendo livros proféticos nesse estudo, não é? Então abra aí Joel, capítulo 2, versos... Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Tá aqui, ó, já achei. Achou aí? Vamos lá? Olha o que diz. E há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. E vai lá para o verso 31, olha o que diz. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Então nós temos aqui uma profecia que fala que haverá profetas de Deus, sejam aqui jovens, sejam idosos, todas as classes que estão ali disponíveis, todas as pessoas que estiverem disponíveis para Deus vão receber profecias de Deus. Aqui, ó, vão ser informados das revelações de Deus para os últimos acontecimentos. E aqui fala alguns sinais que vão acontecer também. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Uma profecia aqui. E aí nós vamos ter um estudo falando só sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus. Tá bom? Então vamos nos atentar aqui nesse texto da profecia dos últimos dias, que é a promessa do Espírito Santo. E nós temos aqui essa promessa com uma informação que diz aqui lá no verso 32, aquele que invocar o nome do Senhor. Esse será o quê? Salvo. Entende? O que é invocar o nome do Senhor? Você já pensou nisso? Invocar o nome do Senhor aqui está relacionado com ali você clamar a Deus em oração, com a fé, e você acreditar na soberania de Deus, que Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima de tudo e todos. E você também tem aí nesse clamor uma expressão do seu relacionamento pessoal com Deus, do seu relacionamento íntimo com Deus. E é uma prática fundamental na vida espiritual do crente, que envolve ali você confiar em Deus, você buscar a cada dia a sua palavra, e você trilhar ali então um caminho seguro, e você clamar a Ele constantemente, falar com Ele constantemente, se entregar a Ele inteiramente. E aí Ele te guia num caminho seguro. Tá bom? Então vamos lá. E olha só, temos aí então
a profecia que haverá nos últimos dias profetas de Deus, recebendo ali o Espírito Santo para trazer revelações dos acontecimentos por vir e como se preparar para esses acontecimentos. E aí nós temos também um alerta, uma advertência diante disso. Nós temos aí o alerta dos falsos profetas, porque tem o verdadeiro e tem o falso. Abra lá sua Bíblia em Mateus 24, no verso 24. Olha o que diz. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então aqui a palavra de Deus nos afirma, né, que haveriam falsos cristos e falsos profetas. Agora olha outro texto, Isaías 8:20. Já achei aqui Isaías. Agora vamos para o capítulo 8, verso 20. Aqui, ó. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Você percebeu alguma coisa aqui? A luz e o quê? A lei e ao testemunho. Aqui, de novo. O que é o testemunho mesmo? É o espírito de profecia. Olha aqui de novo fazendo a relação da profecia com a lei de Deus. Elas estão unidas. Então a gente precisa saber o que vai acontecer. Isso Deus revela em um caminho seguro para trilhar essa jornada rumo ao acontecimento que Deus colocou. Nós temos ali a lei de Deus. É um meio da gente viver de forma segura. Tá bom? E agora, dando continuidade, nós vamos ver aqui as bem-aventuranças da profecia. Abra lá sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, no verso 3. Olha o que diz. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, que a profecia da palavra de Deus nos fala, que aqueles que buscam esta profecia, através do ler, do ouvir e do guardar, que é o praticar, eles são felizes, porque o tempo está próximo. Que tempo é esse que está próximo? O tempo do cumprimento de todas as coisas reveladas aqui, na palavra de Deus. Então nós temos aí profecia dos acontecimentos finais, que envolvem a volta de Jesus. Então antes da volta de Jesus, nós temos alguns acontecimentos proféticos. Temos aí as tribulações que vão vir sobre o mundo. Nós temos também a união política e religiosa através do ecumenismo. Nós temos a vinda do anticristo. Nós temos a marca da besta, esse decreto que vai ser mundial. E nós temos aí o alto clamor, que é a mensagem do terceiro anjo, descrita lá em Apocalipse capítulo 14. Nós vamos estudar mais à frente sobre esse texto. E é uma profecia de um chamado para que as pessoas não recebam a marca da besta. É chamado de o alto clamor, porque o anjo ele fala em alta voz ali para toda a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Olha, não aceite a marca da besta. Então é uma profecia que vai acontecer. São profecias que envolvem aí um tempo e que vai ocorrer, e esse tempo de acontecer elas está próximo. Entende? Então por isso que é feliz aquele que guarda todas as palavras da profecia através da lei de Deus, sempre na lei de Deus, seguindo aí o caminho certo, para você não ser enganado, não ser confundido e não se perder aí nesse caminho por aí fora. Tudo bem? Então, para finalizar, nós aprendemos a importância de estudar profecias para a gente não perecer. Nós aprendemos também que tem uma relação da profecia com a lei de Deus, que é uma forma de a gente trilhar um caminho seguro. Nós aprendemos também a característica dos remanescentes, é aqueles que guardam a lei de Deus e têm o dom de profecia, ali, o espírito de profecia. Nós aprendemos que haverá sim profeta nos últimos dias, e aqueles profetas são aqueles que estiverem em comunhão com Deus, que clamar o nome de Deus, que orar a Deus, uma conversa diária, buscar a presença dEle, buscar os caminhos dEle. Nós aprendemos que feliz é aquele que busca a palavra de Deus, busca as profecias ao ler, ao ouvir, e guarda também, pratica, porque aí o tempo está próximo. E aí agora nós vamos ver a profecia supra-suma, é a profecia máxima, é o ápice das profecias.
Está lá em João, abre aí sua Bíblia em João 14, no verso 1 a 3. Olha o que diz. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Viu que profecia? A profecia do quê? Da volta de Jesus. Ele prometeu para os seus discípulos quando esteve aqui. Ele falou, olha só, não se preocupe. É um encorajamento ali, né? Não se preocupe. Eu vou, mas volto. E vou preparar um lugar. E quando eu for preparar o lugar, eu voltarei, vos buscarei, para que onde eu estiver, vocês também estejam. E essa profecia, ela chega a nós nos dias de hoje. É a profecia máxima. É a profecia da volta de Jesus para acabar com esse reino de pecado que nós temos no mundo. Então nós somos convidados, lembra lá? A permanecer. Assim como foi dito para Acás. Permaneça, se acautele. Cautele o quê? Com os falsos profetas, fique atento ao que vai acontecer, trazendo um contexto para hoje. E se aquiete, não fique preocupado, não fique perturbado. Eu vou te mandar um sinal. O sinal é do Messias que virá, nascerá aqui. E Jesus nasceu. É Deus conosco, Ele nasceu, Ele veio, a profecia se cumpriu. Muito mais a profecia da volta de Jesus. E o próprio Jesus, Ele disse assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, não há o que temer se a gente buscar a Deus a cada dia. Então, com Deus não há mistérios, não há perturbações. E aí, o que você acha de tudo isso? Incrível, né? Incrível como Deus se faz presente na nossa vida através das revelações que Ele dá aos seus servos, os profetas. Que essas informações chegam até nós. Chegou até você, chegou até a mim, e juntos estamos aqui, estudando, compreendendo as palavras de Deus. Então vamos a cada estudo, cada quarta-feira vai ter vídeo novo aqui para a gente estudar. Faça seu comentário, se tiver alguma dúvida também pode perguntar. Se tiver alguma informação que quiser acrescentar, quiser falar, compartilhar, você está muito bem-vindo a fazer isso. Este estudo ele é para todas as pessoas, todas as idades, não tem assim uma restrição, é para quem quiser. Então você está convidado aí a participar e a chamar outros. Mais uma vez, faço esse apelo para você, viu? Então, vamos finalizando por aqui e nos encontramos na próxima aula, tá bom? Que vai falar sobre o conflito entre Cristo e Satanás. E assim vamos prosseguindo nesse caminho aí de estudos, tá bom? Proféticos. Primeiro vamos ter uma base para depois entender os últimos acontecimentos que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus. Então conto com você e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!